Capítulo 11. O aniversário da minha vida chegou, meu amor chegou até mim. Cristina Rossetti. Continuando. Ouço uma leve batida na porta e digo baixinho: entrem, oferecendo um sorriso beatificado a Fran e Sally, que entram e engolem em seco, imediatamente se aproximando da minha cama, onde embalo o pequenino Thomas Maxwell Cooper nos braços. Ah, meu Deus, suspira Fran. A gente se esquece de como eles são pequenininhos. Ele é lindo, diz Sally, as duas se acotovelando para olhar mais de perto. Quer pegar no colo? Entrego-o com gentileza a Fran, que se senta na cama de hospital, segurando Tom com cuidado enorme, enquanto admira seus traços perfeitos. Como você está? Sally coloca um buquê grande de tulipas no peitoril da janela, sem perceber que estarão mortas daqui a 1 hora, já que esta porcaria de hospital tem calefação de uns 300 graus, apesar de estarmos no meio de agosto e estar o maior calor lá fora. Nenhum dos radiadores que devem ter sido instalados na época vitoriana pode ser desligado e as janelas não podem ser abertas. Estou me sentindo bem, digo, radiante. Aliás, estou me sentindo ótima e não tenho muita certeza se é assim que a gente deve se sentir depois de uma cesariana, mas estou louca para ir para casa. Quando você vai para casa? Amanhã. Faz 4 longos dias. Achei que teria a oportunidade de recuperar o sono. Toda noite entrego Tom. Ele já se transformou em um Tom e não em um Thomas. Para o berçário e peço que me deem mamadeira para que eu possa ter uma boa noite de sono. E toda noite, precisamente às 1h33, estou totalmente desperta e sei que deveria tentar voltar a dormir, mas assim que acordo, lembro-me de que tenho um bebê e que ele está aqui, e a animação ameaça explodir para fora de mim. E antes que perceba, já estou caminhando pelo corredor de chinelo para reclamá-lo para mim. É como ter ganho o melhor presente de aniversário da minha vida, amplificado em 1000 vezes, e mal consigo permitir que ele fique longe dos meus braços. Não fui a primeira a pegá-lo no colo, foi Dan. Nenhum de nós esperava uma cesariana, mas 12 horas de trabalho de parto levaram ao diagnóstico de impossibilidade de prosseguir. E sinceramente eu já estava tão exausta que, quando sugeriram uma cesariana, poderiam ter sugerido a amputação dos meus membros e eu deveria dito sim. Não reagi bem à anestesia e assim que tiraram Tom, eu usava pouca força que me restara para lutar contra o enjoo crescente. E quando tentaram me entregar o bebê, tive medo de vomitar em cima dele. Então, em vez de mim, Dan o pegou, fechei os olhos e finalmente me deram Valium, o que me fez parar de tremer e me permitiu dormir. Quando acordei, estava na sala de recuperação com Dan jogado em uma cadeira no canto. Oi, ele arrastou a cadeira até a cama e pegou minha mão. Deu um beijo de leve na minha testa e sorriu dentro dos meus olhos.
Oi para você também, disse com voz rouca. Cadê o bebê? Ele está bem, respondeu. Está no berçário. Já o limparam e colocaram a roupinha. Ele é bonito? Perguntei. Ele é fantástico, Dan respondeu, fazendo lágrimas marejarem nossos olhos. Ele é simplesmente fantástico. Dá para acreditar? Dan sacudiu a cabeça. Não consigo acreditar que fizemos uma coisinha assim tão perfeita. Posso vê-lo? Perguntei. Dan apertou a campainha para chamar a enfermeira e em 5 minutos Tom estava nos meus braços. Eu derramei lágrimas quentes de alegria por cima de todo o macacãozinho novo da John Lyons, que apesar de ter tamanho de recém-nascido, parecia 3 vezes maior do que ele. Com quem você acha que ele se parece? Sussurrei, mas quase sem me mexer. Afinal, Tom tinha parado de se agitar e de se contorcer e tinha dormido nos meus braços. Acho que ele tem as suas mãos. Olhe, olhe os dedos compridos dele. E nós dois nos inclinamos para olhá-lo e nos beijamos com suavidade. Meus pais acham que ele se parece comigo, Dan disse ao beijar a cabeça de Tom. Parece que eu também tinha um monte de cabelo quando nasci, mas mesmo que se pareça comigo agora, tenho certeza de que isto vai mudar. Parece que biologicamente todos os bebês se parecem com o pai quando nascem, para que não sejam rejeitados. Até parece. Ele riu. Meu coração começou a bater forte demais no peito. Seus pais acham que ele se parece com você. Como é que eles sabem? Eles já viram? Fez-se um silêncio mortal e Dan olhou para o chão. Viram, disse ele sem muita certeza na voz, e eu sabia que estava procurando uma maneira de escapar, uma maneira de colocar fim na conversa agora, uma maneira de não me contar uma coisa que eu não queria ouvir de jeito nenhum. Como assim eles ouviram? Eu sabia que estava me repetindo e minha voz estava calma, mas minhas emoções estavam em ebulição. Como é possível eles o terem visto? Eu mesmo tinha acabado de vê-lo pela primeira vez. E, aliás, o que eles estavam fazendo aqui? Linda e Michael me perguntaram há algumas semanas se poderiam estar presentes ao parto. Disseram como seria importante para eles, que era um momento por que sempre esperaram. E eu fiquei completamente passada. Eu nunca entendi por que alguém ia querer ter alguém além do marido presente na hora do parto. Será que Linda achava mesmo que eu seria capaz de olhá-la no olho de novo se ela me visse lá de pernas abertas com a cabeça de um bebê saindo da minha vagina? Só de pensar nisso já fico toda suada. Assisti aos documentários sobre parto. Vi todas aquelas famílias extensas aglomeradas em torno da mãe na sala de parto e só senti pavor verdadeiro. Será que este não é o momento mais privado da vida da gente? Quem deseja se expor desta maneira, tão vulnerável, na frente de qualquer outra pessoa que não seja médico, parteira ou marido? Mas eu não soube o que dizer quando Linda pediu. Não quis ser mal educada.
continuava tentando ser a nora boazinha, apesar de tudo que tinha sido dito e feito. Então respondi com toda a educação que pensaria sobre o assunto e lhe diria mais tarde. Porra, ela enlouqueceu, eu disse, virando-me para Dan, assim que entramos no carro. Ele deu de ombros pouco à vontade. Eu disse que ela ia ter que pedir a você. Ah, que maravilha! Quer dizer que ela já pediu a você? Pediu, e eu disse que não dependia de mim, que o corpo era seu e o parto era seu, e ela ia ter que pedir a você. Um pif, eu bufei, reconhecendo com mau humor o apoio dele. 2 dias depois, período no qual evitei os telefonemas dela. Deixei a secretária eletrônica atender todas as vezes e só liguei de volta quando Dan dizia que ela tinha saído. Telefonei e falei com ela, explicando que não me sentiria à vontade com qualquer pessoa lá, mas que Dan e eu telefonaríamos assim que estivesse tudo terminado. E então, depois de telefonarmos, claro que ela e Michael seriam muito bem-vindos no hospital. Não tinha ficado claro que Dan e eu telefonaríamos para ela e só então eles poderiam vir ao hospital. Então, por que porra ela já tinha visto o meu filho? Por que porra ela já viu o meu filho? Despejei com voz aguda, mal segurando a histeria. E mal vi meu filho. Dan começou a sacudir a cabeça. Ah, meu Deus, sinto muito mesmo, Eli. Não sei o que dizer e juro que não sabia que eles estavam aqui. Como assim? Minha mãe ligou quando estavam preparando você para a operação. Só queria saber como você estava e eu não podia mentir e não dizer que estávamos no hospital. E antes que eu percebesse, eles já estavam aqui. Aqui aonde, na sala de operação, por um momento horrível, achei que poderia estar tão grogue que eles poderiam ter ficado em um cantinho da sala da cirurgia assistindo a cesárea e eu nem percebera. Ah, meu Deus, o que é pior, seus sogros olhando a sua vagina ou as suas entranhas? Não, mas estavam na sala de espera e ele fez uma pausa, claramente relutante em prosseguir. Depois que Tom nasceu, o estavam levando para o berçário e a enfermeira, que nem sei qual é, deu parabéns a eles e parece que a voz dele foi sumindo amedrontada. Parece que o que? Gritei. Parece que ela os convidou para ir até o berçário para vê-lo, e eles o pegaram no colo, só um pouquinho. Explodi em lágrimas de frustração e raiva. E com Tom acordou e começou a berrar. E a única coisa que conseguia pensar naquele momento era que éramos Tom e eu contra o mundo. Eu detestava todo mundo, menos aquele bebezinho minúsculo e indefeso que esperneava e berrava nos meus braços. A enfermeira entrou com ar preocupado e fez com que Dan saísse às pressas, dizendo que aquilo tudo era demais para mim e que ele não deveria me aborrecer, que cesariana era uma cirurgia pesada no final das contas. E eu sei que Dan que deveria
que Dan, que deveria estar se sentindo o rei do mundo até então, sentiu-se como o maior idiota que já existiu. Que bom, foi bem feito. Mas agora, 4 dias depois da operação, eu perdoei Dan. Por outro lado, não tenho certeza se algum dia vou ser capaz de perdoar Linda. Eu sei que é ridículo, fico feliz em deixar minhas amigas pegarem o bebê no colo, mas cada vez que Linda e Michael fazem uma visita, ela imediatamente vem para cima de mim e estica a mão para tirar Tom dos meus braços. Eu viro para o outro lado e digo que não estou pronta para deixar outras pessoas o pegarem no colo. Ela então se senta no canto toda triste, com o rosto paralisado, e eu sei que se sente rejeitada. Fico deitada na cama, acariciando e conversando com Tom, e não consigo segurar a sensação de triunfo. Você pode até ter pego o meu filho no colo antes de mim, penso, mas não vai sair vitoriosa. Ele não é seu bebê, é meu, e vou fazer o possível para que você nunca se esqueça disso. Nada poderia ter me preparado para Tom, para todas as mudanças na minha vida quando ele entra nela. E nada poderia ter me preparado para o amor estonteante que sinto por esta criatura que só conheço há algumas semanas. Não consigo dormir à noite, ou fico acordada, porque Tom tem fome e chora. Vamos juntos para a sala onde lhe dou de mamar, a TV ligada na MTV com o volume baixo, ou fico andando na ponta dos pés em volta do berço dele, observando seu rostinho adormecido, ainda incapaz de acreditar que é meu e que está aqui. Tirei 3 meses de licença maternidade e sinto falta do trabalho. Sinto falta da agitação da rotina de estar com adultos, mas quando paro para pensar sobre voltar e abandonar Tom, entregá-lo para que outra pessoa cuide dele, começo a me sentir doente de verdade. Tento não pensar no assunto. Em vez disso, concentro-me na minha nova vida de mãe, com todas as novidades que isto implica, incluindo, para minha surpresa, novas amigas. Todo dia, às 3 horas depois da mamada da tarde de Tom, eu o coloco no carrinho e vamos até o parque, onde passeamos um pouco e depois nos sentamos no playground para observar as crianças maiores. Depois de um tempo, a gente percebe que vê sempre as mesmas pessoas e as mulheres com filhos da mesma idade têm a tendência de gravitar uma em volta da outra. Quando Tom está com 6 semanas, começa a papear com Lisa, que tem Amy, uma menina de 2 meses, e Tris, que tem Oscar de 5 semanas. Começamos compartilhando nossa história sobre o parto. Prosseguimos trocando dicas sobre como dar mamadeira para um bebê que só mama no peito e chegamos ao ponto de falar sobre o marido e a vida em geral. No começo, todos os assuntos, mesmo quando falamos sobre trabalho, sobre partes da nossa vida que tinham enorme importância antes dos filhos, acabam voltando para os bebês. Mas depois de um tempo os encontramos diários, regulares, encontros
que se deslocam do playground para o café e depois de pouco tempo para a casa de alguma de nós, onde resolvemos criar um grupo de brincadeiras de última hora. Transforma-se na parte principal do meu dia. Lisa, Tris e eu podemos até ter nos ligado inicialmente por causa das crianças, mas não demora muito para que elas pareçam minhas amigas. Em pouco tempo já são de fato minhas amigas. Quando Tom está prestes a fazer 3 meses e estou contando os dias com pavor para que tenha de voltar ao trabalho, fico me perguntando como foi que vivi até hoje sem Lisa e Tris na minha vida. Como foi que vivi até hoje, aliás, sem amigas íntimas. Claro que tenho Fran e Sally, e agora Emma. Apesar de parecer que o fato de ter Tom tenha me distanciado um pouco dela, ainda a vejo todos os domingos na casa de Linda e Michael, e ainda passamos o tempo todo conversando, mas como não estou trabalhando na Zona Oeste, ela não pode aparecer e me roubar para o almoço, e não parece nem um pouco interessada em bebês, e sinceramente eu não me interesso por nada mais, e não quero falar de outra coisa. Amizades verdadeiramente íntimas com mulheres nunca foram o meu forte, e sei que não é preciso ser psicólogo para deduzir que a única mulher de quem eu fui realmente próxima foi a minha mãe, que morreu e portanto me abandonou, apesar de acidentalmente, e que a razão provavelmente porque eu nunca me permiti ficar muito íntima de ninguém foi essa noção de abandono, mas nunca tinha percebido até agora o que estava perdendo. Adoro poder colocar Tom no carrinho, dobrar a esquina até a casa de Tris e bater na porta sem ter que telefonar antes para ver se ela está. Adoro poder tirar os sapatos e abrir o armário da cozinha e me servir de chá enquanto ela está na, na andar de cima, no andar de cima trocando a fralda de Oscar. Adoro quando Lisa aparece de vez em quando à tarde e se fez um bolo de manhã, o que é muito estranho, mas ela faz com frequência. Sempre faz mais para mim e traz à minha casa, lindamente envolto em um pano de prato. Adoro o fato de nos sentirmos tão à vontade nas casas uma das outras como nos sentimos na nossa própria casa. E o fato de elas terem adicionado à minha vida um elemento de leveza e distração que não existia antes que as conhecesse. Parte do fator de conforto, tenho certeza, é morarmos a minutos uma das outras. A vida é muito mais fácil quando não é necessário fazer planos. Continuarmos a encontrar os amigos de Dan de vez em quando aos domingos para almoçar, nem de longe com tanta frequência como antes de Tom entrar em cena. Mas, por exemplo, marcar um jantar no meio da semana exige umas 2 semanas de aviso prévio. E mesmo assim, um de nós geralmente liga para desmarcar
porque aconteceu alguma coisa de última hora ou simplesmente estamos cansados demais para nos socializar. Durante um certo período não ocorre a mim, nem a Lisa, nem a atriz, que podemos nos encontrar nos fins de semana ou à noite. Dan se refere a elas como as minhas namoradas e diz coisas como a sua namorada atriz está no telefone ou você vai ver sua namorada hoje. E isso me faz rir. Durante algumas semanas elas não passam de nomes para Dan, mas no final minhas namoradas e eu armamos um plano para reunir todo mundo. Então, em um domingo à tarde, Lisa, que apesar de ser solteira, ou talvez porque é solteira, é a mais caseira de nós, nos convida para tomar um chá. Este é meu marido, Gregory, diz Tris, quando um homem baixinho e sorridente estende a mão para me cumprimentar, todos apertados na entrada da casa de Lisa. Este é meu Dan, digo quando a porta se abre e manobro o McLean. Yupi, agora temos um carrinho bem melhor Para dentro da casa. Entramos e cumprimentamos Lisa com beijos e nos apresentamos para o namorado dela, Andy. E em pouco tempo, Amy, Oscar e Tom estão bem contentes no cercadinho no meio da sala e Tris e eu seguimos Lisa até a cozinha para ajudar a preparar o chá. Como sempre acontece, quando entro na casa de Lisa, o cheiro é delicioso. Eu aprecio bem contente enquanto a sigo até a cozinha. Então, o que você fez hoje, seja o que for, o cheiro é incrível. Às vezes eu acho mesmo que deveria detestá-la, Tris, diz a Lisa. Diz a Lisa. Como é que você consegue achar tempo para cozinhar do jeito que cozinha com um bebezinho? Eu mal tenho tempo de lavar a cabeça e você faz bolos todos os dias das semanas. Caramba! Lisa sacode a cabeça desdenhando, mas é verdade. Além de conseguir assar bolos e biscoitos dia após dia, ela ainda faz comida para o namorado sempre que ele vem visitá-la, que parece ser quase toda noite da semana. O ex-marido de Lisa, ele se chama Paul, mas atualmente é conhecido como desertor. Foi embora 3 meses antes de Amy nascer. O negócio é que o casamento deles foi um grande erro. Ele não estava nem de longe pronto para assumir compromisso. Algo que é de pensar, algo que é de se pensar. Ele poderia ter percebido durante os 3 anos que passaram juntos e preferivelmente antes de ela ficar grávida e com toda certeza não estava preparado para lidar com o bebê. O desertor era famoso em Londres como playboy antes de conhecer Lisa. Então foi embora, no entanto, não conheci ninguém tão capaz e forte como Lisa na vida. E toda vez que digo isto, ela simplesmente ri e diz que ela e Amy estão bem melhor sem ele. Tris e eu já conversamos sobre isso quando estávamos sozinhas. E para ser bem sincera, nenhuma de nós acredita que alguém seria capaz de abandonar uma mulher como Lisa, porque além de ser capaz de preparar pratos de sonho,
Ela também é maravilhosa. Falando sério, se não fosse tão legal, eu a odiaria. E para falar a verdade, demorou um pouco até que eu deixasse de me sentir intimidada por ela. Cabelo loiro com mechas mais claras, pernas que não acabam nunca, acentuadas pelas botinhas Manolo Blahnik que ela usa, até para ir ao parque. Lisa faz cabeças se voltarem na direção dela em todo lugar que vai. Há uma parte de mim que provavelmente deveria se sentir ameaçada, e já me ocorreu que eu deveria ficar nervosa de apresentá-la a Dan. Não que não confie nele, porque confio completamente, mas quando Linda ouviu dizer que tinha uma amiga nova que era bonita e se divorciando, ergueu uma sobrancelha e me disse para ter cuidado, o que é completamente ridículo, isso sem mencionar o fato que Lisa tem namorado. No entanto, passei a me cuidar mais ultimamente. Não me considero uma pessoa competitiva, mas Lisa está sempre tão imaculada, é tão perfeita em relação a tudo, que fui forçada a começar a fazer coisas que não faço há tempos. Cozinhar, por exemplo. Quando Dan tem muita sorte, me lembro de fazer estoque de comida congelada do supermercado Sunbury ou ocasionalmente da rotisserie, quando tenho tempo. Na maior parte das noites pedimos alguma comida por telefone ou comemos ovos com torrada. Mas na semana passada consegui fazer duas receitas de Jamie Oliver e um creme brulee. No que diz respeito à minha aparência antes de conhecer as meninas, digamos que continuei usando as roupas de grávida durante as primeiras 6 semanas depois do nascimento de Tom. Eu poderia ter me organizado o suficiente para relegar as roupas de gravidez para o sótão até o próximo bebê, se houver próximo bebê, mas estou de todo modo pelo menos um número maior do que estava no começo disto tudo. Estou falando de macacões folgados e calça stretch da Cap. Só Deus sabe o que aconteceria se eu tentasse entrar em alguma coisa que não tem um pouco de elasticidade. Então posso até não sair às compras por enquanto, mas comecei a passar um pouco de batom e rímel antes de sair de casa. Por outro lado, Tris não se importa muito. Ela sabe que não é páreo para Lisa e não dá a mínima. Ah, como eu queria ser segura assim. Tris continua bem feliz com seus leggings da Motorcare. Só lava o rosto de manhã e olhe lá. Nunca se dá o trabalho de usar maquiagem e deixa o cargo do marido, Gregory, toda a função de cozinhar. De muitas maneiras, adoro o fato de nós três, Lisa, Tris e eu, sermos completamente diferentes. E quando estamos juntas, fico imaginando como parecemos incongruentes. Talvez em circunstâncias diferentes não tivéssemos ficado amigas. Lisa tão glamurosa e sofisticada, Tris tão relaxada e com os pés no chão, e eu tão lugar comum, e eu tão lugar comum, imagino.
mas somos amigas e quando levamos bandejas de chá e bolo para a sala, parece que os maridos, ou pelo menos Dan e Gregory, podem estar destinados a ficar amigos também.